Oi, meu nome é Lauren e nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o artigo Impacto da atividade física e dos esportes sobre o crescimento e a puberdade de crianças e adolescentes. Antes de tudo, é importante destacar os objetivos principais dessa apresentação. A proposta principal é analisar como a atividade física e os esportes influenciam o crescimento físico, como altura, peso, composição corporal e também o processo da puberdade. Nessa apresentação, eu também vou destacar os benefícios reconhecidos da prática regular de exercícios, nessa fase da vida, e os possíveis riscos quando essa prática é excessiva ou mal orientada. A infância e a adolescência são fases que todos nós aqui já passamos, mas poucas vezes a gente para pensar na complexidade desses momentos. Nessas fases, o corpo está sempre em constante transformação, Crescimento ósseo, mudanças hormonais, até a nossa formação de identidade, E nesse meio tempo, muitos jovens já estão envolvidos com esportes, às vezes até de forma muito intensa, como treinos especializados. Isso é ótimo em muitos aspectos, promove saúde, disciplina, socialização, mas quando o nível de exigência é muito alto ou quando a alimentação e o descanso não acompanham o ritmo desses exercícios, podem surgir alguns desequilíbrios. E é sobre isso que a gente vai falar com mais detalhes agora. O crescimento corporal acontece ao longo de vários anos com fases de aceleração e de estabilização. Durante a infância, ele costuma ser mais contínuo e previsível, mas na adolescência, especialmente por volta dos 11 a 13 anos nas meninas e 13 aos 15 nos meninos, acontece o famoso estirão de crescimento. Nessa fase, o corpo cresce de forma acelerada em altura, massa muscular e estatura óssea. Esse crescimento é regulado por diversos hormônios, principalmente o GH, que é o hormônio do crescimento, e o IGF-1, que atua junto com ele. Esses hormônios são estimulados por coisas simples, como sono de qualidade, alimentação equilibrada e também por exercícios físicos, desde que feitos com moderação. Ou seja, sim, o exercício pode ser um aliado do crescimento, mas precisa respeitar o tempo e a capacidade do corpo de cada um. Quando uma criança ou adolescente se movimenta de forma regular, correndo, pulando, brincando, praticando esportes, o corpo entende isso como um estímulo positivo. Ele aumenta a liberação de hormônio do crescimento, melhora a circulação, estimula o fortalecimento dos ossos e dos músculos. Tudo isso é ótimo, mas o problema começa quando essa prática passa a ser excessiva ou mal orientada, como em treinos muito intensos para a idade ou em esportes que exigem dietas muito restritivas. Nesses casos, o corpo pode entrar em um tipo de modo de sobrevivência. Ele começa a economizar energia e uma das primeiras coisas que ele freia é justamente o crescimento, para economizar essa energia. Então, a atividade física precisa sempre vir junto com repouso adequado, nutrição de qualidade e suporte emocional. Senão, o que era para ser saudável, acaba se tornando um fator de risco. A puberdade é um dos momentos mais marcantes da vida de qualquer pessoa. Ela marca o início da maturidade sexual, traz transformações visíveis, como o crescimento dos seios, aparecimento de pelos, mudança de voz, mas também muitas mudanças invisíveis, como alterações hormonais intensas. Esse processo é comandado por um eixo hormonal chamado eixo HHG, hipotálamo, hipófise e gônadas. O hipotálamo começa a liberar um hormônio chamado GnRH, que ativa a hipófise. E aí ela estimula os ovários ou os testículos a produzirem estrogênio ou testosterona. Esse sistema é altamente sensível a fatores do ambiente, e a atividade física está entre eles. Então, sim, o esporte pode influenciar o início ou o andamento da puberdade, dependendo da intensidade, da frequência e das condições em que ele é praticado. Agora, sobre os mitos e verdades. Bom, existe um mito bem comum de que o esporte por si só atrasa a puberdade. E isso não é totalmente verdade. Na real, não é verdade. Na maioria dos casos, o esporte ajuda no desenvolvimento físico.
mas em algumas modalidades mais exigentes, como balé, ginástica olímpica, corrida de longa distância, especialmente quando combinados com uma alimentação pobre em calorias, o corpo pode sim atrasar a puberdade. É como se o organismo tivesse um alerta, tipo assim, opa, não temos mais energia suficiente para iniciar esse processo, né? Daí acaba ocorrendo isso. Nas meninas, isso pode atrasar a primeira menstruação e até causar a suspensão do ciclo menstrual. Já nos meninos, pode causar queda de testosterona, cansaço e perda de massa muscular. Então, de novo, o problema não é o esporte em si, mas o desequilíbrio entre esforço e recuperação. É muito importante a gente entender que meninas e meninos reagem de formas diferentes a atividades físicas nessa fase. As meninas têm um sistema hormonal mais delicado, mais sensível, com variações de peso, gordura corporal e energia disponível. É por isso que muitas atletas de elite acabam enfrentando o que chamamos de tríade da mulher: distúrbios alimentares, ausência de menstruação e fragilidade óssea. Já os meninos, por terem maior massa magra e um sistema hormonal mais estável nesse aspecto, normalmente aguentam melhor treinos intensos, mas isso não significa que estão imunes. O excesso de treino pode reduzir a testosterona, afetar o humor, o sono e até o crescimento muscular. Então, o ponto-chave continua sendo o mesmo: respeitar os limites de cada corpo, independente do sexo. Agora eu vou falar um pouco sobre os riscos quando o esporte é praticado da maneira errada. Um exemplo disso é quando um adolescente que treina todos os dias por várias horas e dorme mal e se alimenta pouco, né? Nesse cenário, o corpo entra em um déficit energético. Ele gasta mais do que consome e começa a cortar funções que considera menos essenciais, entre elas o crescimento, a produção de hormônios sexuais e a manutenção de saúde óssea. Além disso, o risco de lesões aumenta muito, especialmente fraturas por estresse, dores nas articulações e lesões musculares. Por isso, é fundamental garantir descanso, boa alimentação e monitoramento constante. O corpo precisa de pausas para se desenvolver bem. E junto com os riscos, né, tem as recomendações. A Organização Mundial da Saúde recomenda, para essa faixa etária, em torno de 60 minutos de atividade física moderada e intensa por dia, que pode incluir esportes, brincadeiras, dança, caminhada. O importante é estar em movimento. Mas se o jovem for atleta ou estiver em treinamentos mais sérios, o ideal é que tenha acompanhamento de profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, psicólogos e educadores físicos. A presença de uma equipe multidisciplinar ajuda a perceber rapidamente qualquer sinal de desequilíbrio. É esse cuidado conjunto que faz a diferença entre um desenvolvimento saudável e um quadro de sobrecarga. Apesar de tudo isso, o que eu mais quero reforçar aqui é que a atividade física continua sendo sem dúvida, uma das melhores ferramentas de promoção de saúde para crianças e adolescentes. Ajuda a prevenir a obesidade, melhora o sistema cardiovascular, fortalece músculos e ossos e ainda traz uma série de ganhos mentais, mais autoestima, menos ansiedade, melhora na concentração. Além disso, o esporte ajuda no desenvolvimento social, né? Ensina a ganhar e perder, a trabalhar em grupo, lidar com regras e limites, né? Fazer amizades. O segredo está em oferecer essa prática de forma equilibrada, prazerosa e adaptada à idade, né? Não fazer com que isso se torne uma obrigação, uma coisa chata, sabe? E sempre os adultos se manterem atentos e bem informados ali em volta, olhando e respeitando a particularidade de cada um. Para finalizar, agora, eu deixei algumas perguntas que podem nos ajudar a refletir, né? Nós, como futuros educadores físicos, talvez. Será que a gente está priorizando a saúde ou a performance? Até que ponto vale a pena buscar resultados rápidos?
nós estamos ouvindo o que o corpo das crianças e adolescentes estão dizendo ou forçando um ritmo que ele ainda não está pronto para acompanhar? Essas questões precisam estar presentes em qualquer debate sobre esporte e juventude. E, bom, para encerrar, sim, o esporte tem um papel incrível, essencial, no desenvolvimento físico e emocional dos jovens, mas para isso, mais do que incentivar a prática esportiva, a gente precisa incentivar o cuidado com o corpo, o respeito aos limites e o acompanhamento profissional. É assim que a gente garante que o esporte seja um aliado da saúde e não um fator de risco.